aula de hoje é sobre reações químicas. Então, nós vamos trabalhar reações químicas nessa aula. Para saber que as reações químicas elas vão causar problemas no ambiente, dependendo da forma em que essas reações químicas vão acontecer. Reações químicas elas vão acontecer tanto no ambiente que nós vivemos, quanto no nosso organismo. Nós costumamos dizer que nosso organismo é um verdadeiro laboratório químico. Várias reações químicas acontecem no nosso organismo. A importância das reações químicas ela vai funcionar da seguinte forma. As pesquisas no campo da química elas são fundamentais para as soluções de grandes pesquisas globais, como a demanda de energia, as mudanças climáticas, a descoberta, a produção de qualquer medicamento, reciclagem. Reações químicas são controladas, são controladas. Elas permitem que a matéria-prima seja recuperada para nova utilização, nada para ser jogado fora. Apesar de todos os benefícios que essa ciência proporciona à química, à humanidade, os benefícios que a química proporciona à humanidade, a química também está associada a diversos impactos ambientais e prejuízos à qualidade de vida e sustentabilidade do planeta. Isso porque os processos em produtos químicos geram resíduos que alteram a composição da atmosfera, composição da água, composição do solo. Da necessidade de reverter a degradação ambiental, surgiu a ideia de trabalharmos uma química diferente, que é a ideia da química verde, que traz uma nova consciência sobre o papel dessa ciência na sustentabilidade ambiental. Em outras palavras, a química verde levanta o debate sobre o que a indústria química pode fazer para eliminar ou atenuar os impactos ambientais, todo o impacto e os processos de produção de produtos. Vida limpa, terra limpa, ambiente limpo, a produção de substâncias com consciência, sem degradação, sem liberação de resíduos tóxicos, seria muito melhor. A água e as reações químicas. A água favorece a ocorrência de reações químicas em todo o ambiente, em todo local. Nos seres vivos, é impossível calcular a quantidade de reações químicas que acontecem em cada organismo, que ocorrem nas células de todos os organismos. Mas sabemos que a vida depende dessas reações. Ao conjunto de reações químicas que ocorrem em um organismo, vamos dar o nome de metabolismo. Então, tudo que entra no nosso organismo vai sofrer metabolismo. E todos esses metabolismos são reações químicas. Se nós tivéssemos que definir reação química, nós íamos dizer que é a reorganização de átomos que formam as substâncias diferentes. As reações químicas, ou uma reação química, é a alteração química onde a matéria, um reagente ou reagentes, se converte em uma nova substância ou substâncias, um produto ou produtos. Algumas reações químicas ocorrem somente sob determinadas circunstâncias. Exemplo, fornecimento de calor, presença de luz ou eletricidade. Algumas reações são acompanhadas de indicações externas. Exemplo, mudança da cor, desprendimento de gás, calor ou luz. Aqui nós estamos vendo a utilização da chama junto com gás carbônico e oxigênio. Agora,
uma combustão química, reagentes químicos trabalhando para essa reação acontecer. E aqui uma reação química natural, que é a decomposição de um ser vivo, né? No caso aí uma fruta, o abacaxi. Nós temos aqui alguns tipos de reações químicas que são importantes serem estudadas, né? Primeiro, reação de síntese ou combinação direta. É quando nós temos um elemento químico somado ao outro para poder formar uma nova substância, da seguinte maneira. A reação, né, é a reação de síntese, é a reação onde duas ou mais substâncias se combinam diretamente para formar um novo composto químico. Fórmula geral: A mais B resulta em AB. Ou ferro mais enxofre resulta em sulfeto de ferro. Reação de decomposição, que é o contrário da reação de síntese ou adição ou combinação. Reação de decomposição é a reação onde um composto químico se quebra. Ocorre uma reação, um aquecimento ou a utilização de um outro elemento, de uma outra substância e vai decompor esse composto químico em duas ou mais substâncias. Se a decomposição requer uma fonte de calor, a mesma é chamada de decomposição térmica. Fórmula geral: eu tenho AB, vai sofrer uma reação e o produto, o resultado será A mais B. Ou eu tenho carbonato de zinco, vai ser aquecido, né, vai receber calor e vai resultar no óxido de zinco mais dióxido de carbono. Outra reação é a reação de simples troca. É um tipo de reação onde um elemento substitui outro em um composto químico para produzir um novo composto e o elemento deslocado. Fórmula geral: A mais BC igual a AC mais B. Exemplo: ferro mais sulfato de cobre. Resultado: sulfeto de ferro mais cobre. Aí nós podemos ver que aqui o que aconteceu? O ferro se uniu ao sulfeto e liberou o cobre. Ou então reação de dupla troca. Na reação de dupla troca é aquela onde dois compostos químicos trocam seus radicais para formar dois novos compostos. Exemplo geral, ou fórmula geral: A mais B, AB mais CD. Então eu tenho AD mais CB. Exemplo: cloreto de potássio mais nitrato de prata. O resultado é nitrato de potássio mais cloreto de prata. Exemplos de reações de síntese ou de adição. Primeiro exemplo: reagem o carbono e o oxigênio para a formação de uma nova substância, que é o gás carbono ou dióxido de carbono. Segundo exemplo ao se queimar a fita de magnésio, o oxigênio presente no ar reage com o magnésio da fita, originando o óxido de magnésio. Terceiro exemplo é a reação do óxido de cálcio com água, produzindo hidróxido de cálcio. O quarto exemplo é a solução aquosa de ácido clorídrico, solução aquosa de ácido clorídrico e hidróxido de amônia, liberando dois gases, o ácido clorídrico mais o hidróxido de amônia, se colocam esses dois gases em contato e eles vão gerar uma névoa, que é o cloreto de amônia. Aqui nós temos dois experimentos, né, mostrando aí essas reações químicas de adição. Está lá o cobre mais o oxigênio, liberando gás carbônico. Depois,
o magnésio mais o oxigênio, liberando o óxido de magnésio. Depois, reagindo água com óxido de cálcio, liberando o hidróxido de cálcio. Depois, o ácido clorídrico mais o hidróxido de amônia, liberando aí, depois da névoa, o cloreto de amônia. Depois, reação de decomposição. É o contrário da reação de síntese. Nós temos aí uma substância inteira que ela é quebrada, dividida ou decomposta. Essa é a reação que faz faz os airbags dos carros funcionarem e salvam vidas. Dentro deles há uma azida de sódio, né, que é o NaN3, e quando há uma batida, um dispositivo no airbag é acionado e a temperatura vai aumentar, e faz com que a azida se decomponha no gás hidrogênio, no gás nitrogênio e o sódio metálico. Outros exemplos de reações por decomposição de calor estão aqui, ó. Decompondo através do calor. Quando na setinha lá do resultado eu tenho uma substância, os reagentes e o produto. O reagente do lado esquerdo, o produto do lado direito. A demonstração do que houve vem em cima da setinha, que em química essa setinha é como se fosse um sinal de igualdade. Então em cima da setinha tem um triângulo. Esse triângulo significa que sofreram aquecimentos, essas substâncias. E a luz também ela pode causar a decomposição das substâncias. Quando isso acontece, nós dissemos que houve uma reação por fotólise, ou seja, pela presença da luz. Reação de simples troca. Genericamente, nós vamos ter A mais BC igual a AB mais C, ou A mais BC igual a AC mais B. Um exemplo desse tipo de reação inorgânica ocorre quando o ferro reage com alguma solução ácida, como uma solução aquosa de ácido clorídrico, por exemplo. Então, estou aqui com o ferro e o ácido clorídrico. Eles vão vai acontecer a simples troca, o ferro vai se unir ao cloro e liberar o hidrogênio. Observe que nessa reação o ferro é a substância simples no primeiro momento e depois o hidrogênio se torna essa substância simples. Será que as reações abaixo ocorrem? Vamos ver. Porque existem algumas reações que não podem ocorrer. Eu tenho ali o ácido clorídrico mais o zinco. Será que dá para juntar, para ocorrer uma reação? Será que esses elementos químicos, que esse elemento químico e essa substância reagem entre si? Reagem, ó. Ocorre a liberação do zinco, ele vai para junto do cloro, certo? E o hidrogênio fica sozinho. Agora, essas demais, será que elas vão acontecer? Faça as demais você. Tente fazer em casa para ver se você consegue. Depois nós temos um outro tipo de reação que é a de dupla troca. Vamos ver como é que acontece. Genericamente nós temos AB mais CD, que vai resultar em AD mais CB. Essas reações também são chamadas de reações de metátese. Por quê? Em grego,
Metáteses significa transposição, que é o que ocorre com os átomos ou grupos de átomos dos compostos que reagem. São trocados entre si, né? A equação a seguir, que nós estamos vendo aqui, representa a reação química que ocorre entre o nitrato de chumbo e o iodeto de sódio. Então, aqui o primeiro é nitrato de chumbo e iodeto de sódio. Vamos ver o que acontece. O chumbo vem junto com o iodo e o sódio vai junto com o nitrato. Então, você pode ver que os átomos e grupos de átomos foram permutados entre reagentes e produtos. O produto em amarelo é o sal. Quando nós estivermos em aula física, quando nós estivermos juntos, eu vou mostrar essa reação aqui para vocês. Tá? Mas se vocês derem uma olhadinha aí, fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão conseguir ver. Agora eu tenho algumas colocações aqui para vocês, só para vocês darem uma lidinha e fazerem um estudo, um autoestudo. Aí no primeiro exemplo nós estamos falando de produto solúvel e insolúvel. Produto mais solúvel é aquele que se dissolve fácil. E o produto insolúvel é aquele que demora mais para dissolver, né? Para entrar em reação, para desaparecer quando junto com um líquido. E depois um produto volátil. O produto volátil é aquele que, com pouca temperatura, não precisa muita temperatura, ele se espalha no ambiente, suas moléculas se espalham, não sofrem nenhum tipo de pressão. Aqui também algumas informações para vocês estudarem em casa. E quando nós estivermos em aula física, estivermos juntos, nós explicamos essas partes para vocês. Como vocês podem perceber que na grande maioria das reações químicas de mudança de estado físico, de transformações, ocorre sempre a presença de calor, sempre a presença de pressão, que vão fazer com que a matéria mude de estado, de estado físico, que a matéria se transforme. Agora nós estamos vendo daquele exemplo lá o que ocorre, daqueles exercícios que eu deixei, o que ocorre, as reações que ocorrem e as reações que não ocorrem.